Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês esse tênis. Eu já tenho alguns aqui no canal onde é do mesmo dono, certo? Todos eles foi para poder trocar o solado e porque o dono utiliza como chuteira. Porém esse rasgou aqui. Então vou compartilhar com você como eu resolvo esse problema, ok? Já peço a você que não é inscrito aqui no canal, que já se inscreva, já deixe seu likezão, porque seu like, sua inscrição é importante pra gente. Também já deixa um comentário, certo? Que vai ser fundamental. E vamos jogar duro, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, que eu vou precisar, ó, você perceba que tá furado. Então eu vou colar essa peça aqui. Vou unir essas duas. Passei cola aqui, ó. Então eu preciso unir essa peça. Certo? Repor ela para o lugar. Depois que eu repor para o lugar, como você vê aqui, essa reposição eu estou fazendo com a cola forte. Então o próximo passo aqui agora, ó, eu venho, faço uma costura zigue-zague, certo? Pego a linha comum ou pode ser a linha encerada. Você pode estar pegando a linha encerada ou a linha comum, mas eu estou aqui com a linha um pouquinho mais grossa, certo? Não é a linha, deixa eu ver a espessura dessa linha. Essa aqui é a linha 20, certo? Mas você pode pegar a encerada e cortá-la no meio, ok? Mas aqui é a linha 20. Isso aqui não é uma costura para poder dar segurança. Isso aqui é uma costura básica, só para poder manter a peça unida no lugar, certo? Essa costura aqui, ela não dá segurança nenhuma, como eu havia falando. Ela é só para manter os lados na posição certa, ok? Então é importante fazer essa costura, que você mantém a base estrutural do calçado. É uma costura feita manual mesmo, certo? Com a sovelinha fina. Essa sovelinha a gente mesmo que confecciona, ela é bem finíssima, ela é para esse acabate, esse tipo de serviço aqui mesmo, esse tipo de serviço mais fino, ok? Então essa aqui a gente confecciona, é uma suvela muito fina, muito agradável de se trabalhar. É uma suvela aonde ela é muito boa para fazer acabamento de zíper, de bolsa, de mochila, porque ela é bem fininha, o equivalente a uma agulha de seringa. Então quem precisar aí é só solicitar que a gente confecciona e envia para qualquer lugar do Brasil. Aquelas formas que você está vendo ali no chão também, é nós que vendemos aqui, certo? Elas ali já está separada. Vou enviar segunda-feira para um cliente. Tem uma outra quantidade também aqui na parte de trás, ali no estoque, que eu vou estar também mandando para um outro amigo. Então você que precisar de forma, é só entrar em contato que nós temos aqui para venda. Forma, sovelas. Essa que eu estou usando, essa sovela que eu estou usando aqui, ninguém tem essa espessura, pelo menos para venda. As poucas pessoas que tem para uso, mas para venda só eu confecciono. Vendemos também rebolo para o seu motor esmeril. Então você que estiver precisando de um rebolo aí, pode entrar em contato que a gente confecciona de acordo com a bitola do eixo do seu motor, certo? Isso a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Peço a você, meu amigo, que não é inscrito, que já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário sobre o que você está achando desse serviço, ou se fosse você, de que forma você faria, ou se lhe ajudou a você solucionar um problema aí.
ou se você já pegou algum serviço semelhante e fez, e como você fez, deixe um comentário, que seu comentário é fundamental. Então perceba, como eu venho falando, que aqui é uma costura não para segurança, certo? Só para manter as partes rasgadas na posição certa. E aí depois que eu concluir essa costura, próximo passo é pegar um material e fazer um detalhe aqui. A minha dúvida é sobre a cor. Se eu faço na cor preta ou se eu faço nessa cor, que é uma cor aproximada da chuteira. Mas eu vou mostrar a você aqui como que ficou. Ó, tá vendo? Foi só para juntar essas peças. Ó, eu puxo, não solta, mas como é um calçado de jogar futebol, então só isso aqui não é o suficiente. Agora vamos para o próximo passo. Ó, costura em zigue-zague, ok? Eu peguei, pessoal, o plástico aqui, ó. Tá vendo a mica? Chamada mica, ó. Coloquei aqui, certo? Só o tamanho que eu quero do desenho, e com o piloto, ó, eu desenhei a posição que eu quero, tá aqui, ó. Desenhei a posição que eu quero, cortei, certo? Isso eu fiz com esse plástico, tá vendo? Ó, que dá pra mim ver onde eu quero. Aí tirei, botei em cima do sintético, ó, desenhei o modelo que eu quero e tá aqui, ó. Aqui agora, ó. Tá vendo? Aí qual é o meu próximo passo? Eu vou passar isso aqui, ó, na máquina sem agulha, só para poder ficar a marca padrão, certo? A marca padrão dos furos, para depois eu vir costurando na mão. Eu falei sem agulha, não foi? Mas não é sem agulha não, é sem linha. Eu vou tirar aqui, certo? E você vai acompanhar o processo que eu vou fazer aqui, ó. Eu faço esse processo que é para garantir que, como a costura vai ser manual, então eu faço isso para poder garantir que depois a minha costura vai ficar com os pontos uniformes. Então eu passo, ó, na máquina, porém sem linha, como você tá vendo, certo? Tem trechos que eu rodo com a mão, que é os trechos que tem curva. Então a parte que tem curva, para não correr o risco de fazer um furo errado, sair fora de sintonia, aí eu venho e faço na mão, ok? Eu giro o volante manual. Então depois que eu faço o processo da marcação com a mica, como você viu, que eu faço o processo com a mica e que eu desenho no material que eu vou usar, corto o material, então o meu próximo passo é fazer isso aqui e depois eu venho e colo no lugar. E você vai acompanhar comigo. Vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Perceba os furinhos, ó. Tá vendo os furinhos? Aí o que é que a gente faz? Para não ficar desigual, então eu preciso fazer esse mesmo processo nos dois pés. A costura não, a costura é só no pé que está rasgado, certo? Mas o design preto eu preciso fazer nos dois pés. Então se esse é para esse pé, então automaticamente para mim fazer o outro pé, eu não vou botar assim em cima do sintético, certo? É o contrário, ok? Que aí vai dar a posição certa do outro pé. Porque se você colocar o contrário, você vai estar fazendo para o mesmo lado do calçado. A gente vai precisar tirar esse ilhóis aqui, ó. Tá vendo? A gente vai tirar ele
e depois tem que repor novamente. Porque quando eu colocar a peça aqui, automaticamente depois eu vou ter que vazar o lugar. E eu não posso vazar em cima do ilhós. Então a gente tira o ilhós e depois que a peça estiver no lugar, quando a gente vir vazando para deixar o local de passar o cadastro, automaticamente a gente vai repor o ilhós. Só lembrando que você que acompanha meu trabalho, você vê o tempo todo que eu faço o remendo sempre por dentro. Eu acredito que a maioria de vocês deve ver. Eu gosto de fazer remendo por dentro, que aí não muda a estética do calçado. Mas no caso desse aqui, especificamente, eu optei por fazer por fora, ok? Então, tirando aqui o ilhós, ó, só tira só do lado que você vai fazer o remendo, certo? E aí a gente bota a peça no lugar, faz uma marcação, que é onde a gente vai precisar passar cola, certo? Porque isso aqui tem que ser colado. Se você não colar, você não consegue fazer um remendo de altíssimo nível. Então aqui eu vou fazer uma limpeza contínua e depois eu venho e trabalho aqui com a cola PVC, porque aqui é sintética em cima de sintética. Essa peça aqui não é couro. Vai mudar um tanto considerável, né, a característica principal do calçado. Esse nome aqui de cima da marca automaticamente vai sair. É natural, é a forma que tem de se recuperar. Mas você que trabalha na área, você pode até desenvolver um outro método. Ou fazer por dentro, como eu costumo sempre fazer aqui também. Então a gente nunca fica preso a um método. Eu trouxe esse aqui, aonde também depois você vai ver como vai ficar. Mas cada profissional pode desenvolver um método, ok? Então a gente fez a limpeza aqui como você viu. É importante botar dentro de uma forma, certo? Que é para quando você vir unir a peça, ela ficar bem feitinha. Eu limpei, você percebe que dá para ver que aqui está bem mais sujo e aqui não. Então eu vou passar a cola e depois eu volto já fazendo o lado de cá. A cola que eu estou usando aqui é a PVC, certo? Não precisei chanfrar. Isso fica a seu critério, certo? Se você quiser deixar um acabamento mais fino, você chanfra. Se você não quiser, não tem problema. Que chuteira, por se tratar de chuteira, sempre fica esses acabamentos mais altos. Quando você compra uma chuteira de couro, você percebe que nas emendas dela fica o acabamento mais alto. Então, por ser chuteira, não necessariamente se chanfra, certo? Mas se fosse outro calçado, outro tipo, e a gente fosse fazer um serviço parecido com esse, aí sim precisaria chanfrar. Mas chuteira especificamente não precisa, ok? Aí eu vou deixar secar aqui. Quando secar, eu volto fazendo a colagem. E essa colagem aqui, ela é importante que ela seja feita de forma vulcanizada, ok? Ou seja, feita com a cola quente, não com ela fria. Voltando, pessoal, depois de passado cola, eu dei uma breve aquecida, só para colocar provisoriamente no lugar, certo? Agora, eu faço a aquecida de forma geral. Depois de fazer o aquecimento geral, eu vou pressionar. Lembrando que aqui eu dei opções para o cliente, mas ele optou por essa mesmo, tendo em vista que esse calçado é um calçado de peça única, certo? Esse calçado ele não tem várias peças, ele não tem várias emendas. Ó, perceba, ele é peça única, emendada só no fundo, certo? Então não tem como a gente fazer a substituição. Fosse outro tipo de calçado ou um tênis, geralmente a gente faz a substituição da peça. Tira uma,
velha e coloca uma nova. Como nesse caso o calçado é peça única, não tem possibilidade de substituir a peça. Então eu dei a sugestão ao cliente de fazer por dentro, certo? Dei vários objetivos, dentre elas dei várias sugestões, dentre elas dei a de fazer por dentro, mas ele disse que essa aqui estaria boa. Muda muito a estética do calçado, tá vendo? O nome que tinha aqui da marca muda, porque cobre, mas o cliente aceitou fazer desse modelo. Então você aí pode estar escolhendo diversas formas de você realizar o serviço, mas eu só estou dando aqui mais uma dentre muitas outras. Aí o próximo passo aqui agora, ó, é costurar de fora a fora, certo? E depois vir fazer os furos com vazador e colocar o ilhós de volta. Então depois que eu faço esse processo, eu venho aqui com a costura, ó. Como eu disse a você, tá vendo, ó? Quando você passa na máquina sem linha, os furos ficam. E aí você vem e faz a costura exatamente em cima dos furos. Automaticamente sua costura se torna mais rápida, porque você não fica procurando o espaço ideal para colocar a sovela, certo? Para não ficar fora de sintonia, fora de compasso. Então quando você passa antes na máquina, automaticamente você já coloca a sovela direto no lugar exato, o que acelera seu serviço. Repito, que você não fica procurando o espaço correto entre um ponto e outro, e o ponto fica todo compassado, bem bonitinho, porque você está seguindo uma costura de máquina. Então a gente prossegue aqui costurando. Se você tiver uma máquina de remendo, essa parte você pode costurar na de remendo, nem precisa você passar antes na máquina, certo? Ou se você tiver a máquina de coluna, ou uma esquerda também, ou qualquer máquina de braço, não precisa você fazer esse processo de passar antes na máquina. Você faz todo o processo, mas na hora da costura você já vem direto em uma dessas máquinas ora citada. Caso você não tenha essas máquinas, só tenha a pretinha, aí você faz esse processo que eu fiz, certo? Chegando, meus amigos, aqui nos últimos pontos. Então, depois dos últimos pontos, próximo passo é vazar aonde passa o cadastro, certo? Então, repetindo, se fosse em um tênis, eu não teria feito isso aqui, mas é uma chuteira, é um calçado do cliente jogar futebol. Então, foi uma das formas que eu dei para ele, que eu dei algumas soluções. Ele disse que poderia fazer essa mesmo, que não tem nada não. Todas as soluções que foi dada também variam os valores, certo? Nunca são os mesmos valores. Essa costura aqui, diferentemente da primeira que eu fiz, que você acompanhou, mostrando a parte que estava remendada, essa costura aqui sim é para segurança, que é para esse remendo não soltar. Embora foi feito com a cola PVC, mas essa sim, ela é uma costura que gera uma certa segurança, que é para a cola não soltar, certo? Então, estou aqui com o vazador, ó, fazendo o furo. Ó. Agora eu só vou colocar o ilhós daqui. Ó. Agora o ilhós era um só, assim como no outro lado, tá vendo? Por isso eu não coloquei todos. Ó. Perceba a costura. Tá vendo os pontinhos bem sintonizados, parecendo que foi feito de máquina. Certo? Agora eu só vou colocar o cadastro aqui. Deixa eu te mostrar por dentro. Ó. A parte que nós fizemos o remendo, tá vendo? Ó, o remendo por dentro, a peça tá unida no lugar certinho, ó. Ó que beleza. E aqui agora não solta, ok?
Lembrando que existem serviços, dentre eles esse aqui, certo? Precisa ser combinado antes com o cliente. Não se precipite para fazer logo sem combinar com o cliente, para que o cliente não se aborreça. Então, dê várias opções para ele. Depois de você dar várias opções, combine direitinho o que ele achar que fica mais viável, tanto na qualidade como também no preço, porque isso é importante, que esse serviço aqui foi feito de acordo com o preço que o cliente quis pagar, ok? Combinou antes, você não terá nenhum tipo de problema. Então, eu espero que eu tenha ajudado você, ó, ok? Agora é o mesmo procedimento no outro pé, tá vendo? Mesmo serviço, ó, no outro pé. A gente nunca faz em um pé só para não ficar desigual, fora de padrão. Então agora eu vou dar continuidade ao de cá, vou fazer o mesmo procedimento e o resultado final vai ser esse. Então eu gostaria de lhe ouvir sobre o que você achou da realização desse serviço, qual sua opinião, se você faria assim ou não. Deixe um comentário, qualquer comentário que você deixe aí, com certeza vai somar com a gente, certo? Então tá aí mais um serviço concluído com sucesso e assim segue mais essa dica aqui da Sapataria Barbosa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.